Beleza, hein? Legal. O cara volta da Europa pra fazer um... Pai é pica, viu, meu amigo? O pai é pica. Não tem o papo é pop? O pai é pica. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, pedindo logo aqui o seu like, o seu dislike, a sua inscrição, a sua notificação. Sabe uma parada que tá dando resultado, pelo menos no meu canal particular? Esse negócio de pedir pra pegar o link e jogar em grupo do WhatsApp. 8% da minha audiência vem do WhatsApp, sabia? A maioria vem Twitter, depois Instagram e WhatsApp. Ou seja, funciona pedir, mendigar que a galera compartilhe o link nos grupinhos de WhatsApp, porque aí você fala, olha que coisa legal aqui, como esse cara fala coisas interessantes, você não olha, que idiota aqui. Normalmente quando você fala, olha o idiota, a galera vai mais, né? Porque, como eu já falei, o ódio engaja. Então, se você achou uma merda esse conteúdo, pega o link, joga no seu grupo de WhatsApp, fala, olha que merda, e compartilha a merda que a galera chega aqui. E de merda em merda a gente cresce o canal, né? Que é o que importa no final das contas. A pergunta é, falar em crescimento, Cristiano Ronaldo vai aumentando ainda mais sua lista de gols e bateu oficialmente 700 gols na carreira. E aí a pergunta que fica é, Cristiano Ronaldo será um goleador maior que Pelé? Será que ele vai bater ou não o número de gols oficiais de Pelé? E aí entra algumas questões. Primeiro é a questão dos gols oficiais. Não, mas o Pelé não tem mais de 1000 gols? Eu cresci entendendo que o Pelé tinha mais de 1000 gols. Polêmicas Vazias já fez um programa especial sobre isso, né? Não era nem na época do Homem Largo aí, que ainda era a época que um estagiário em outra função, que eu não sei nem o que ele fazia na TV à época, mas a gente já fez sobre se o Pelé tem 1000 gols. E lá a gente destrincha que oficialmente esses 1000 gols eles não existem. Então na conta mundo é muito difícil você considerar os mais de 1000 gols do Pelé, como também é muito difícil considerar os 1000 gols do Túlio, os 1000 gols do Romário. Até porque o Romário, ele usa todos os gols que tem súmula, mas vale desde a base. O Romário pega gol no juvenil, ele pega gol assim, ele começou a jogar, tem registro em súmula, tá valendo gol pra ele. E aí, essa questão de cada um ter o seu critério cria essa confusão. Ah, não, mas o Romário usa gol de base, o Túlio usa gol não sei da onde, o Pelé usa gol de amistoso, usa gol de jogo não oficial. A única maneira, você concordando ou não, de unir tudo é gol oficial. Porque aí, como eu já falei algumas vezes, você pode ter o gol oficial contra um adversário bom, contra um adversário ruim, mas é gol oficial. É gol de fato, ou em competição, ou em data FIFA contra seleções. Porque também é um detalhe, né? Os jogos de seleções contra clubes, contra combinados, a FIFA não contabiliza. Ela contabiliza os jogos em data FIFA ou os jogos entre seleções. E aí, meu chapa, não dá pra gente espernear. É o critério que tem. Neste critério, o Cristiano Ronaldo tem 700 gols. E ele poderia ter mais, porque eu lembro já ter feito um levantamento e você pode fazer fácil. Vou dar até a dica aqui como é que você faz esse negócio. É o tutorial de como você catar os gols do Cristiano Ronaldo. Você consegue ir, se você botar Manchester United Season tal ano. Por exemplo, Manchester United Season 2007-2008. Você vai entrar na temporada inteira do Manchester naquele ano, 2007-2008. Inclusive nos jogos amistosos de pré-temporada. Porque sim, esses clubes, assim como antigamente, fazem jogos de pré-temporada. Hoje você tem Champions Cup, aí volta e meia cai ali uma Audi Cup, esses torneios que o Bayern faz, que o Real faz, que o Barcelona faz, Florida Cup, também é um torneio amistoso. Então você tem esses torneios. Aí você vai lá na temporada do Manchester, quando o Cristiano tava lá, e vê a excursão pra China, que eu tô dando um exemplo, tá? Nessa excursão, o Cristiano meteu 3 gols. E tem lá os jogos todos destrinchados, o Pre-Season Games. Aí você entra lá e vai ver os gols do Cristiano, porque jogo a jogo, você abrir o jogo, mostra quem fez os gols. Eu lembro já ter feito essa conta, ele não tava nem na metade da vida dele no Real Madrid ainda. E o Cristiano tinha deixado pelo caminho 50 gols por baixo. Hoje em dia, você arredondar aí, vai bater 60, pode até passar um pouquinho. Então o Cristiano poderia já ter 760 gols na carreira. Lembrando aqui, um asterisco, aí é um momento cultural, que tem uma polêmica em relação aos gols do Cristiano Ronaldo. Tem gente que conta 701, tem gente que conta 700. Por quê? Porque tem um gol dele na temporada 2010-2011, um gol de falta, que ele bate a falta e a bola desvia na cabeça do Pepe no meio do caminho. E aí o que aconteceu? A Liga Espanhola conta o gol para o Pepe. O Real Madrid conta gol pro Cristiano Ronaldo. Se você olhar aí os números, você vai ter conflito em algum momento, gente dizendo que ele tem 451 gols pelo Real Madrid, outros dizendo que ele tem 450. O fato é que ninguém vai ficar brigando aqui por causa de um gol, né? Mas vamos ficar nos 700? Eu até acho que o gol de falta é gol do Cristiano, tá? Mas como a bola
desviou, o Pepe meio que faz um movimento e tal, deram o gol pro Pepe. Mas enfim, ele tem 700 gols oficiais nessa conta em que ou vale competição ou amistoso de seleção em data FIFA, amistoso oficial. Portanto, é gol pra caramba. É muito difícil na era moderna o cara fazer o que o Cristiano faz. É muito difícil, porque é um futebol hoje onde você sabe onde estão os melhores. Não tem jeito. Os melhores estão na Europa, certo? É como onde estão os melhores jogadores de basquete na NBA. Você vai ter um ou outro ali jogando na Euroliga, um cara no Real Madrid, um no Barcelona, um aqui no Brasil, vai. A maioria, o grosso, tá jogando na Europa, beleza? Então você sabe onde estão os melhores. Então não restam dúvidas que o Cristiano fez 700 gols oficiais entre os melhores, na nata, correto? Ah, não, mas e antigamente o futebol era diferente? O futebol era diferente. Os melhores estavam espalhados. Você tinha muita gente boa no Brasil, você tinha muita gente boa na Argentina, muita gente boa no Uruguai. Não por acaso o Uruguai, na época, dominava muito a Libertadores, tinha ganho a Copa do Mundo em 50, ganhou em 30, era um outro desenho de futebol. E você tinha parte dos melhores também na Europa. E ainda mais espalhado, porque você tinha escolas muito vitoriosas que hoje não são escolas mais vitoriosas nem ricas de talento. Por exemplo, a Áustria já foi uma grande escola na Europa, mas muito forte. Outra escola muito forte foi a escola da União Soviética, depois se separou e mudou tudo. Mas você tem várias, a Hungria já foi uma escola fortíssima também na Europa. Então até dentro da Europa você tinha uma coisa mais dissipada. Hoje ela é extremamente concentrada e os melhores todo mundo sabe onde estão. Eles estão na Liga dos Campeões e nas principais ligas europeias. Você pode questionar um outro adversário, mas jogar contra o Eibar é mole, jogar contra não sei quem é mole, mas em todo campeonato tem time ruim ou time fraco. Ou você acha, por exemplo, que quando o Santos jogava contra o 15 de Piracicaba, que o 15 de Piracicaba era o maior 15 de Piracicaba da história. Aí não, mas ele jogou contra fulano, jogou contra o time da... Não tem condições, assim, toda época você tinha muita gente boa no Campeonato Paulista, muita gente boa na Taça Brasil, que era então o Campeonato Brasileiro, tinha, mas também tinha gente ruim. Essa memória seletiva, ela cria, por exemplo, uma deturpação que acha que, como você vê no vídeo e nos lances só os jogos foda, você só vê jogo lotado, né? Aí o cara fala, vixe, antigamente o Maracanã, a média de público era 100 mil, todo jogo era entupido. E não é verdade, você vai ficha técnica de brasileiro de 81, de 82, escolhe qualquer brasileiro. Aí tu vai pegar lá um Flamengo e Goiás, um Flamengo e Criciúma, vai ter 4 mil pessoas no estádio, 5 mil, 6 mil, 8 mil. Já teve jogo pra isso. Essa história de achar que antigamente, não, os melhores estavam aqui, tudo era difícil pra caramba, tudo, a nata tava aqui, ela é uma meia verdade. Você tinha de fato um futebol brasileiro mais forte, porque os caras saíam menos, então você conseguia reter. Mas isso não quer dizer que o melhor do futebol mundial estava aqui. O melhor do futebol mundial era mais espalhado, cada um no seu canto. Hoje em dia tá num canto só. Por isso que eu defendo a tese que hoje é muito mais difícil fazer 700 gols oficiais do que era antigamente. E aí pulemos pra questão dos mais de 1000 gols. Também já falei outras vezes, e se você quiser, é mole achar, você consegue achar todas as excursões do Santos, tem site, tem blog de pesquisador, tem livro, você consegue ver todas as excursões do Santos pra Europa. E foram muitas, e muito bem sucedidas, ganhando muito dinheiro, ganhando jogos, ganhando respeito, e o Pelé metendo gol a rodo. Eram jogos que à época eram vistos como jogos pra valer, sim, eram jogos muito importantes pro Santos, até porque o Santos tinha a maior folha salarial do Brasil e precisava pagar as contas. Mas tem uma questão, boa parte dessas discussões, boa parte desses amistosos era disputado no meio do ano, junho, julho, agosto, que assim como hoje coincide com o quê? Pré-temporada dos times europeus. Eles estão ali parados, eles estão ali em transição de uma temporada para outra, porque o calendário lá era como é até hoje. Então a temporada terminava, seja a Copa da Europa, seja os campeonatos nacionais, e os times ficavam naquele tempo ali, pessoal voltando de férias e tal. Então o Santos, quando jogava com essa galera, ou qualquer outro time brasileiro sul-americano, boa parte pegava uma Juventus, uma Inter de Milão, um Real Madrid e tal, nesse período. Então eu acho forçar a barra, considerar que essa galera também olhava para esses amistosos da mesma maneira que o brasileiro olhava. Porque o brasileiro estava indo para ganhar um baita dinheiro, estava se deslocando daqui para lá, e de fato eram times fortíssimos que jogavam no pau a pau. Tanto que o Santos foi bicampeão mundial, ganhando de Benfica e Milan, assim, com não um pé nas costas, mas dando aula para esses times. E poderia ter ganho mais. O Santos abriu mão de jogar Libertadores para fazer essas excursões. Mas como eu já falei algumas vezes, isso cobra um preço histórico, né? O Santos poderia ter sido tetra da Libertadores, o Pelé poderia ter mais gols oficiais, poderia, o calendário era diferente, volta e meia se jogava menos em seleção, por exemplo, em determinados anos, mas em 63 o Brasil bateu, foi recorde de jogo, coisa que nem hoje bate. Então o Campeonato Paulista tinha jogo à beça, a Taça Brasil, beleza, o Santos chegava ali só na retinha final, mas tinha muito jogo também, tinham muitos jogos. O Campeonato Paulista era bem longo, era completamente diferente o desenho. Então essa história de falar, mas jogava muito menos, dá a impressão que jogava metade, não é verdade. Às vezes você vai ter um diferente de 5 jogos, de 10 jogos, de 15 jogos, mas não é um abismo separando o que acontece hoje do que acontecia antigamente. E aí você vai voltando às súmulas, pegar lá o registro dos jogos e vai ver que, por exemplo,
amistosos, o cara entrava e saía, como eu já falei aqui algumas vezes. Tem jogo contra o Real Madrid que o Puskás entra e sai no jogo. Tem jogo que a Juventus ou a Inter de Milão, assim, os times que eram enfrentados jogavam com time misto, ou com time reserva, ou não tava com a força máxima. Então é muito difícil você querer jogar no mesmo bolo todos esses tipos de gol. E não tem problema nenhum o Pelé não ter 1000 gols oficiais, não ter 1.200 gols oficiais e só ter 767, que é o que hoje a conta mundo leva em consideração, né? Assim, se você for na World Soccer, na France Football, no Olé, no AS, que não é Europa, né? O Olé é Argentina, mas quando eu falo mundo, você vai nos veículos de comunicação, o que você considera como um padrão de análise são os gols oficiais. Nesta lista de gols oficiais, você hoje vai ter uma ordem que, com outra mudança, vai ter Gerd Müller, Pelé, Romário e Joseph Bican, que já passou dos 800 gols. E aí a pergunta aqui é, será que o Cristiano Ronaldo pode ser um goleador maior que o Pelé? Em termos de número, a resposta óbvia é sim! Com 700 gols e pegando a média que ele tem na carreira, e se a gente for pegar o melhor Ronaldo já pronto como goleador, porque durante algumas temporadas o Ronaldo foi um jogador de beirada, altamente técnico, serelepe. Quem não lembra do Cristiano dando pedaladinhas, passando o pé por cima da bola, metendo o elástico? Esse Cristiano não era tão goleador. Quando ele vai se aproximando do gol, e acho que o melhor Cristiano é o do Real Madrid, esse cara de fato vira uma máquina absurda. Mas se a gente fizer média, vai dar ali 33, 35 gols por temporada. O Cristiano já falou que jogaria até os 41 e alguém tem dúvida, olhando este corpo maravilhoso, que esse cara não vai jogar até os 41? Vamos botar que ele vai jogar até os... Escolhe um número aí, homem largo. 37? 39 é esticado, né? 39 em alto nível, 39 no Catar? 38. 38? Então, beleza. Hoje ele tem 34. Seriam mais 4 anos, certo? Mais 4 anos metendo... Suponhamos que cai a média, né? Cai a média. Vamos botar 25 gols? 25? Então, beleza. Com 4 vezes 25, vai dar quanto? Vai dar 100. Ou seja, ele bateria 800 gols na carreira. Teria passado o Pelé e ficaria ele a 5 do... Ficaria a 5, 6, dependendo da conta do Joseph Bican, pra ser o maior artilheiro em gols oficiais da história do futebol. E aí, meu chapa, se ele ficar a 5 do cara, ele vai jogar na China, no Catar, não sei aonde, e em jogos oficiais ele vai bater. Então a tendência, pela lógica do que o cara apresentou, a não ser que haja aí, ele tem uma ruptura de ligamento, quebra a perna, tem uma grande lesão, se frustra e fala, pô, caguei, não quero mais jogar. Se a coisa seguir o normal, lembrando que, o Cristiano falou um dia desse que poderia jogar até mais 2 anos. Mas vamos ser bem racionais aqui, estamos em 2019. Temos mais essa temporada que vai até 20. Tem Euro 2020. Alguma chance do Cristiano não jogar a Euro? Nenhuma chance, ele vai jogar a Euro. Aí ele joga a Euro, ou seja, ele já vai jogar o comecinho de 20. Obviamente, com um contratinho ele vai até 21. Faltando um ano pra Copa do Catar. Alguém acha que ele não vai jogar a Copa do Catar? Então, no mínimo, até 2022 o Cristiano joga, ou seja, ele jogaria a temporada 19-20, 20-21, 21-22. Ou seja, a gente tá colocando aqui mais 3 temporadas, tá? Contando aqui a gente tá agora. 700 mais, pegando aí 30 gols, vamos arredondar, né? 30 vezes 3 dá 90, ele bateria 790. Isso se ele não jogar pós Copa do Mundo aí, pra gente chegar naquela conta dos 800 e pouquinho que a gente projeta que ele vai bater. Então, assim, no pior dos cenários, ele vai passar Gerd Müller, Romário e Pelé em gols oficiais. Aí vai ter um boneco aí perguntando, e o Messi? O programa não é sobre o Messi, a gente não vai projetar agora os gols do Messi, que segundo a produção do Último Lance, lá na TNT, também passaria da casa dos 800 gols, mas aí é um motivo pra quê? Pra gente angariar um outro programa, que aqui a gente faz igual o FIFA, né? Já tem tecnologia pro FIFA 2050, só que eles vão mudar aqui um negocinho, aí lança no que vem, aí outra muda negocinho, anda no iPhone. Tu acha que os caras já não têm a tecnologia pro iPhone 35? Só que aí eles mudam aqui a câmera, aí iPhone 11, outra besteirinha, 12. Vai ser igual a gente. Se eu quisesse fazer o programa aqui com o Messi, eu faria, mas aí a gente ia perder um outro programa, ia perder engajamento, ia perder like, ia perder o caralho a 4. Então a gente vai deixar esse programa pro Messi para uma outra oportunidade. Mas o fato é, o Cristiano, sim, será o maior artilheiro da história do futebol em gols oficiais. E aí pode ser que o Messi seja junto, ou mais ou menos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que Messi e Cristiano serão os maiores artilheiros da história do futebol em gols oficiais. Que aí, desculpa, mesmo você Pacheco, brasilidade em pessoa, vai ter que considerar que a única forma de unir tudo é com um só critério. Não dá pra ser o critério gol de base, gol não oficial, gol não sei das quantas, gol de não sei o quê. Gol oficial. Aí você reúne tudo num lugar só. Reunindo tudo num lugar só, Messi e Cristiano, principalmente o Cristiano Ronaldo, que é o assunto deste vídeo, serão e será o maior artilheiro da história do futebol em gols oficiais. E aí, como diria o outro, durma com essa, né? Fazer o quê, né? Seguinte, galera, eu preciso entregar o estúdio aqui porque o Esporte Interativo não me pertence, né? Então vai ter gente fazendo outras coisas agora e não vai dar tempo da gente fazer nem quadro nenhum. Opiniões não vai ter, dica cultural não vai ter, polêmica aleatória dava pra rolar. Eu lembrei da tua Lex Luthor ou Coringa? Agora que tá em moda falar de vilões. Bem, eu acho que é incomparável, tá? Incomparável. Vai ter filme, parece o Lex Luthor sobre, mas o Coringa não dá, né? Coringa além de ser mais sombrio, além de
ser um cara como a gente. O Lex Luthor é o quê? Um ricão. E aí acho que tem uma crítica social legal do cara ser um ricão, empresáriozão do mal e tal, mas o Coringa não dá, cara. O Lex Luthor não tem nenhum carisma, Qual é o poder do Lex Luthor? Dinheiro? Ou tem outro poder que eu não saiba aqui? É o maior poder da história. É grana, né? Grana. O Coringa tem o quê? A loucura. Não, a loucura dele, ele se torna um sim. Por isso que tu escolhe o Coringa. Não, e eu me identifico. Não, o Coringa é um baita personagem, e aí aproveitando, já que pra dar tempo aqui, dica cultural, assista o Coringa. Não, o filme é fantástico, não tem nada a ver com o assunto que a gente tá falando aqui do Cristiano Ronaldo, mas o Coringa é espetacular. Talvez um dos grandes filmes da história do cinema. Um dos grandes. Segundo meu filho, vai levar todos os Oscars. Ah, é? Não, de melhor ator, certo. O resto eu não sei, mas melhor ator vai. Tchau. Eu vou sair igual a ele aqui agora, assim. Que momento, hein? Sei não, hein? Hã?